Perguntaram o que fazer se por acaso a gente estiver andando e se encontrar com um trabalho daqueles despachos de encruzilhada, né? E eu tive algumas experiências quanto a isso. Certa vez eu estava passando no lugar onde que eu vou buscar água sempre, e no meio da pontezinha onde que a gente atravessa para poder ir lá, tinha um trabalho, um despacho feito ali bem no meio do caminho, né? E eu passo assim, e nunca vou mexer porque eu sei que essas coisas não é brincadeira, né? E são coisas espirituais que verdadeiramente existem e fazem mal, né? E nesse momento, só que nesse dia, esse trabalho estava bem na frente minha mesmo, assim, bem no meio do meu caminho. E eu peguei aquilo ali e resolvi jogar tudo dentro do rio que estava passando embaixo da pontezinha, né? E joguei tudo lá para baixo e fiz uma oração, rezei a Nossa Senhora pedindo para que aquele trabalho fosse desfeito e que a pessoa qual fosse que ele fosse prejudicada, que ela não acontecesse nada com a pessoa, né? Ali eu encontrei um cartão de uma pessoa, né? Que oferecia o seu trabalho ali no meio daquele despacho, né? Ou seja, né? Aquele trabalho era para atingir alguém mesmo, né? E naquele momento, né? Fui ali, busquei a água ali, voltei, entrei dentro do carro, né? E dentro do carro estava esperando minha esposa com a minha filha na época. E nesse momento, né, nós fomos para casa, era na parte da manhã esse horário, e eu cheguei em casa, almocei e fui trabalhar. E minha esposa percebeu que minha filha estava com muita febre. E ela estava normal, não tinha nada, né? E minha filha começou a ficar com uma febre alta. E naquele momento, né, minha esposa a Angélica só teve. A única coisa que ela pensou na hora ali, ela falou assim: ah, vou rezar um rosário, né? E ela rezou um rosário. E no momento que que ela começou a rezar o rosário, ela percebeu que a minha filha já tinha sido curada, não tinha mais nada, né? Ou seja, né, quando a gente essas coisas existem sim, mas nós devemos estar sempre revestidos da armadura de Deus, revestidos da graça de Deus, vivendo uma vida na graça e sempre ali em oração e principalmente junto com Nossa Senhora, ela que é o terror dos demônios, é ela que pisa a cabeça da serpente, né? E nós devemos ter cuidado, mas também devemos estar em oração e não ter medo, né? Também. Certo dia também eu com um amigo meu que nós costumávamos a ir ao cemitério para a gente rezar o rosário pelas almas, e sempre a gente se deparava com muitos trabalhos feitos no meio do caminho, né? Porque no meio dos túmulos ali, essas pessoas elas costumam fazer muito trabalho, despacho, essas coisas. E nós passávamos ali rezando o rosário nos túmulos, né? E nós se deparávamos com aquilo ali e a gente estava em oração, rezando, né? E eu costumava passar e fazer oração, falar para Nossa Senhora passar na frente, que não acontecesse nada, né? E certo dia, esse meu amigo, nós fomos embora para casa e ele sentiu um peso muito grande assim sobre ele, que chegou na casa dele e ele ficou super irritado, mudou o comportamento dele, né? E percebeu, né, que alguma coisa de errado tinha. E naquele momento ele repreendeu ali em nome de Jesus e naquele momento que ele percebeu o que era, após repreendido, ele voltou ao normal e voltou em paz, e ele entendeu, né, que aquele lugar que a gente que a gente tinha passado em oração, né? E também, né, um amigo certa vez estava passando de moto, ele viu um despacho e resolveu parar para mexer com aquilo, né? E por isso que fica o conselho da gente não mexer no que está quieto. Mas é claro que essas situações foram situações que eu passei que não tive outra escolha, eu me deparei, estava na minha frente, né? E não poderia ignorar. Mas eu fico o conselho da gente não mexer, não brincar com essas coisas, que essas coisas não é brincadeira, né? E certa vez um amigo meu passou de moto e viu um despacho, resolveu parar e fazer oração e tudo mais, né? E parou ali fazendo, não sei, né, qual que é o estado, o que estava acontecendo, né? E após subir a moto, eles andaram mais um pouco e sofreram um acidente. Sofreram um acidente, graças a Deus não aconteceu nada, né? Porque a graça de Deus estava sobre eles. E fica esse conselho, né? Para a gente não brincar com essas coisas são reais. Mas acima de tudo, nosso Deus
é o Deus que é mais forte do que tudo isso, para que nós possamos também estar resistente a essas coisas, né? Que a gente possa viver uma vida de oração, uma vida da graça, que pode acontecer o que for, pode fazer trabalho para nós, pode fazer a gente se deparar com despacho, pode acontecer o que for, mas quando nós temos uma vida na graça, junto com Nossa Senhora, nós nunca poderemos ter medo. Nós podemos assim passar por provações, dificuldades, muitas vezes também, quantas vezes já não fui fazer alguma missão assim, alguma pregação, alguma coisa, e acabava sair de casa, meus filhos ficavam doentes, ficava enjoado, chorando, alguma coisa assim no caso, né? E passado aquele momento, aquela missão, voltando para casa, já estava tudo ok, né? São coisas que acontecem, são coisas reais, mas que a gente precisa ter o discernimento de não se desesperar com nada, e a gente está sempre em oração, no estado de graça, buscando os sacramentos da reconciliação, da comunhão, sempre estar com os sacramentos em dias. E assim, nós, sem medo, nós fazemos a vontade de Deus, andando nesse mundo, que é um mundo de trevas, que é um mundo onde tem muita maldade, mas que acima de tudo tem um Deus que está do nosso lado, tem o nosso anjo da guarda que nos protege sempre. Deus abençoe, que Virgem Maria sempre nos proteja e nos livre de todo mal. Amém.